Boa noite, meus amigos, minhas amigas e os meus ouvintes. Estou eu aqui novamente na sexta-feira. Quem sabe, sendo sexta-feira, vocês têm mais tempo no sábado e domingo. A gente não está mais fazendo nada mesmo, está preso, né? A gente aproveita então para o sábado e domingo meditar um pouquinho no que a gente mostrou hoje, né? Hoje nós vamos falar de um assunto mais leve um pouquinho. Nós temos falado de uns assuntos pesados, né? O último foi a ressurreição de Lázaro, embora tendo um sentido muito grande para a nossa vida, é uma coisa pesada, né? Hoje nós vamos falar sobre a época em que Cristo continua andando pelas aldeias e sempre muita gente atrás dele, ele se preparando, porque está preparando os apóstolos, porque está chegando a hora dele passar pelo sofrimento e ressuscitar e ir embora novamente com o Pai. E numa das vezes em que ele estava com os apóstolos, todos reunidos lá, e Jesus falando, um deles disse assim: Mestre, sua mãe e os seus irmãos estão aí. Jesus, eu não sei se ele respondeu assim. A gente achou que, aliás, não sou só eu que acho, que ele foi assim, indelicado com Nossa Senhora. Porque, mas vou explicar, ficou uma coisa tão linda que eu aprendi essa semana. Ele disse: quem é minha mãe? Quem são os seus irmãos? Os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que acreditam que eu sou filho de Deus. Então, a gente, humanamente falando, né? Eu já conhecia 2 ou 3 passagens do Evangelho em que Jesus foi assim, modo da gente ver, modo humano de a gente ver, ele foi mesmo assim meio indelicado com Nossa Senhora, né? A primeira vez, que pelo menos eu me lembro, e acho que deve ter sido a primeira vez, quando Jesus tinha 12 anos, né? Quando eles foram fazer o recenseamento, Jesus sumiu durante quase 8 dias, ele tinha 12 anos, né? Dizem que foi uma das maiores dores de Nossa Senhora, porque ele sumiu. Eles foram fazer o recenseamento, Nossa Senhora, São José e o menino Jesus, e ele não voltou para casa. E Nossa Senhora ficou muito, muito, muito aflita. Depois de, acho que parece que 7 ou 8 dias, ele foi, com aquele tempo era tudo muito longe, né? Demorava muito tempo para ir de um lugar ao outro. Ele foi encontrado dentro de um templo dos doutores da época, dos doutores da sinagoga. Ele deu uma lição para todos os doutores que estavam lá. Eles ficaram surpreendidos e viram que realmente aquele menino de 12 anos era o Filho de Deus. E Nossa Senhora chegou e disse: meu filho, nós estávamos preocupados. Jesus respondeu: mulher, outra vez, ou mulher ou mãe, não sabíeis que eu estou a serviço do meu Pai? E Nossa Senhora, mais uma vez, se calou. Esta semana, a outra vez que eu expliquei para vocês, foi também nas bodas de Caná, quando Nossa Senhora pediu, mas Nossa Senhora não pedia licença, ela pediu, ela disse, vocês lembram bem, acabou o vinho e ele virou para a mãe e disse o quê? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Agora que eu vou explicar para vocês por que ele disse isso. Aquele dia passou e eu não expliquei.
porque não havia chegado a hora dele. Ele ainda não tinha feito nenhum milagre. Por quê? Porque ele primeiro precisava ser batizado por João Batista para poder começar a fazer os milagres e a fazer a pregação dele. Mas, como foi um pedido da mãe, numa festa de casamento, ele fez o primeiro milagre. Então, dá a impressão assim, que ele foi assim, até meio mal criado para Nossa Senhora, né? Ainda não, mulher, ainda não é chegada a minha hora. E ela não deu importância, ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. E aí que os empregados foram encher as talhas de água e foram transformadas no mais puro vinho, né? E pelo que eu lembro, assim, essa passagem que eu estou contando hoje deve ter sido uma das, não sei, deve ter sido outras vezes. Mas eu quero, gente, por favor, explicar para vocês hoje, de uma vez por todas, que Jesus não tinha outros irmãos. Não tinha irmãos verdadeiros, não tinha. Por quê? Ainda me fizeram essa pergunta, 2 ou 3 pessoas essa semana. Eu passei pelo WhatsApp até umas coisas provando. Não é preciso provar. Nossa Senhora foi escolhida para ser somente a mãe de Deus. Ela não foi, não veio na terra para ela ter um casamento comum e ter outros filhos. É uma coisa assim que eu acho também que os padres deveriam explicar melhor, porque sempre o Evangelho tem Jesus e seus irmãos, Jesus e seus irmãos. Mas a gente precisa ter. Aí eu aprendi essa semana, numa das missas da Aparecida, o padre falou de uma maneira tão maravilhosa, porque aquela época, eu tenho um livro, ele saiu em alemão, depois uma amiga esperou a tradução, que conta tudo daquela época, as fotos daquela época, como é que eram umas casas bem simples e tinha um terraço comum. Então, assim, tinha um terraço só para 3, 4 casas. Todo mundo que morava ali era considerado irmão. Então, tinha a tia de Nossa Senhora com os primos, todo mundo não, mas muita gente me pergunta se Jesus teve outros irmãos, se Nossa Senhora teve outros filhos. Não teve, porque ela é uma mulher escolhida somente para ser a mãe do Salvador. Então, o padre explicou que é tão profundo isso, essa resposta que ele dá para a mãe, que ele fala, quem é minha mãe? Então é uma coisa teológica mesmo, é uma da teologia mesmo, religiosa, que a gente Existem muitas provas. Uma das maiores provas de que Nossa Senhora nunca teve outros filhos, na hora da morte de Jesus, o que foi que Jesus falou para João? Quem ficou na hora da morte dele? Só Maria, a mãe dele, Maria Madalena, que era pecadora, foi salva por ele, e João, o João Evangelista, esse que vai fazer depois o Apocalipse. Esse João que estava ao pé da cruz. Porque nesse momento, o Pedrão, que já tinha sido escolhido como a pedra para começar a igreja, é nessa hora que ele vai trair Jesus. Ele fica com medo de ser perseguido pelos poderosos da época. E quando perguntam se ele era amigo de Jesus, ele disse, não conheço. Isso que eu brinquei com vocês, aquele momento que eu falei de Pedro, que ele traiu Jesus porque curou a sogra dele, mas isso é piada, né?
Então, ele ficou com tanto medo de ser morto também por aqueles algozes da época, que ele falou que não conhecia Jesus, né? Depois, assim mesmo, tinha um coração muito puro, Pedro, né? Então, o que foi, gente, por favor, guardem bem isso. O que Jesus falou quando ele estava no último momento da vida terrena, porque depois de 3 dias ele ressuscita. Mas o que ele falou? Mãe, eis aí o teu filho, do João. João, eis aí a tua mãe. Está lá no Evangelho. E deste dia em diante, Maria foi morar na casa de João. Então, só isso, não precisa mais nada. Se ela tivesse outros filhos, ele não precisava entregar a mãe para João Evangelista. Então, isso que eu quero, gente, que fique bem claro para vocês. Então, o pessoal fala, mas é feio que não... Não é feio, mas ela não veio para isso. Quando o anjo Gabriel veio dar o anúncio de que ela seria mãe de Deus, ela tinha 16 para 17 anos, ela ficou muito aflita. Dizem os evangelhos que já havia morrido os pais dela, Santana e São Joaquim. Então, por isso também que ela foi visitar a Isabel, prima, que estava esperando o João Batista, para depois esse que foi batizá-lo. Então, Nossa Senhora é uma mulher especial. Foi a única e vai ser a única que ela não morreu, ela não podia morrer. Ela não morreu porque ela foi quem habitou dentro dela, quem? O Filho de Deus. Então, ela foi levada no dia da Assunção de Nossa Senhora, ela foi levada pelos anjos para o céu de corpo e alma. Nunca ninguém achou o corpo de Nossa Senhora. Ora, hoje eles inventam um monte de coisa, que ela foi de rei, que foi não sei o quê. Nós temos que ter uma coisa assim, concreta, sabe? Uma fé. São coisas misteriosas? São misteriosas. Por quê? Porque Deus é mistério. Quem pode entender Deus? Deus é mistério. Nós temos que acreditar em tudo o que aconteceu e que está no livro que existe em todo o mundo, em todos os países do mundo, que é a Bíblia. Tem o Antigo Testamento antes do Cristo e o Novo Testamento depois do Cristo. Então, eu queria, gente, fique bem claro hoje isso. Jesus não falou de uma maneira para ofendê-la, porque ele quis dizer isso. Ela compreendeu nesse momento que ele era filho dela porque ela foi escolhida, mas ele era filho de Deus. Então, é uma coisa maravilhosa isso, e muita gente me pergunta isso. Ela é uma mulher especial. Então, é o nosso assunto de hoje. Jesus não foi malcriado. Jesus não foi indelicado. Quando foi lá nos 12 anos também, ele virou para ela e disse, não sabíeis que eu estou a serviço do meu Pai? A Nossa Senhora não sabia também. É mistério para ela também. Só ela ter tido esse filho sem ter casado, sem ter tido nunca, ela é virgem, já era um grande mistério. Um dos maiores mistérios do mundo é a natividade de Jesus em Maria. Então, eu gostaria que vocês meditassem um pouquinho, agora nesse fim de semana,
os parentes eram todos chamados de irmãos. Então, quando eles chegavam, Jesus, seus irmãos estão aí. Eles moravam todos em casa, assim. Esse livro é muito bonito. Ele diz que cada dia da semana, umas 4, 5 casas, cada dia da semana era uma das donas de casa que fazia o pão em casa para distribuir para aquelas casas, que eram considerados todos irmãos. Então, uma vez por semana, era Nossa Senhora que fazia o pão para todas aquelas casas. E eles, então, assim, se transitavam assim por um... Eu tenho um livro que tem a foto dessa época. Era um terraço pequeno, um corredor assim, que passava de uma casa para outra. Então, eram os parentes, os primos que eram considerados. Então, Jesus era filho de Deus já, ele veio para poder vir nascer de uma família que ele quis ter uma mãe aqui. Então, nasceu numa família, precisou de um pai adotivo, São José, foi um homem também maravilhoso, muito virtuoso, também feito especialmente para ser o pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, conviveu com Jesus, Jesus trabalhou com ele até quase os 30 anos, na marcenaria, na carpintaria, né? Então, o que é, gente, para Deus ter uma mulher especialíssima para ser mãe dele? Deus Criador, se a gente, mesmo hoje a técnica, gente, a gente está acostumada. Você pega aqui, você fala, meu neto está agora lá no Canadá, falo com ele, eu vejo, coisa impressionante, mas a gente acha normal. Agora, vocês imaginem a técnica de Deus para construir esse mundo. Mas a gente não acredita, a gente acredita vendo nas coisas técnicas feitas pelos homens. Então, coloquem Nossa Senhora num lugar, num pedestal de uma altura assim maravilhosa. Eu tenho certeza. Eu sei que vocês amam Nossa Senhora, mas fiquem bem íntimos de Nossa Senhora. Nossa, eu não sei fazer nada na minha vida sem pedir para Nossa Senhora. Às vezes faço até uma chantagemzinha com ela. Falar, ai meu Deus, estou com tanta dor, Nossa Senhora, você fez o seu filho fazer tanto milagre, pede para ele melhorar um pouquinho a minha dor, da minha artrose. Eu não posso fazer nada na minha vida sem Jesus e Nossa Senhora. Um fim de semana com bastante alegria, com bastante esperança e principalmente bastante fé. Que nós vamos ficar livres, se Deus quiser, desta pandemia. Antes de encerrar o vídeo de hoje, eu quero fazer uma coisa muito importante. Eu quero oferecer esse vídeo com todo o meu coração para minha querida nora Beatriz, vulgo Bia. É uma nora maravilhosa e de muita fé, muita esperança, uma mulher forte. Eu quero oferecer para ela esse vídeo de surpresa. Ela vai ter essa surpresa hoje. Que Deus continue abençoando. Ela perdeu o marido, que é o meu filho, mas está criando galhardamente os dois filhos. Um de 22, outro de 21. Ela tem divulgado bastante os meus vídeos lá na paróquia onde ela mora, no Tamboré. Eu quero agradecer muito também
essa parte que ela tem feito para divulgar os vídeos. Um beijo no seu coração, Bia. Muito obrigada. Boa noite.